meu querido amigo, meu querido irmão, como vai? Tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um trabalho dos Homens do Caminho da Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Eu sou o pastor Hermes Rodrigues e é um prazer muito grande estar contigo todas as segundas-feiras para esse trabalho tão abençoado. Eu confesso que tenho sido muito abençoado e tenho muito prazer em estar falando aqui aos amigos, aos irmãos, todas as segundas-feiras. É um trabalho que Deus tem colocado em nosso coração e fazemos com muito zelo, com muito amor, com muita simplicidade, mas o fazemos para a glória do nosso Deus. Bem, meus irmãos, hoje eu gostaria de tratar um pouco sobre um tema, para a gente meditar um pouco sobre um tema muito importante também. Não menos importante, nem mais importante do que os outros, mas é um tema muito importante. A ansiedade. Eu gostaria de ministrar um pouco sobre isso, e o tema que eu escolhi para esta meditação é Vencendo a Ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você se acha ansioso? Talvez sim, porque quem nunca passou por um momento de ansiedade, né? Nem que seja aquela ansiedade boa, né? E tem dias que, né, você marca aquela viagem do sonho, por exemplo, né? Aquela que você está sonhando há tanto tempo, ou você consegue adquirir um bem, uma casa, um carro, ou qualquer coisa do tipo, e aí você fica naquela ansiedade para chegar logo aquele dia. Isso é uma ansiedade até muito boa, né? Mas há um mal que persegue o homem, né? Persegue as pessoas no geral, nesse mundo todo, que é essa ansiedade até exacerbada e que é prejudicial à nossa vida. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o que Jesus disse, e está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 19 até o 34. Eu não vou ler todo esse texto, porque ele é longo, mas você pode aí na sua casa lê-lo e meditar um pouco sobre esta palavra. Eu vou ler alguns versículos, eu pensei alguns versículos desse texto todo e eu vou ler para você, para a gente introduzir então essa meditação. Diz assim, Jesus disse o seguinte, versículo 19 do capítulo 6, ele diz o seguinte: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Já dá para ter uma ideia do que Jesus quer dizer aqui, né? Onde Jesus está vendo a ansiedade no coração dos homens. Veja, por exemplo, o que ele disse no versículo 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Vamos continuar pensando sobre isso. Mas olha só o que Jesus está dizendo então no versículo 33 e no 34. Ele diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bem, meus irmãos, um dos grandes males deste nosso mundo de hoje é a ansiedade. Especialmente no que diz respeito ao nosso sustento e ao atendimento às nossas necessidades. Jesus chamou um grupo de homens para caminhar com ele ali, quando ele chamou os seus discípulos. Ele chamou aquele grupo de homens, os quais estavam sujeitos às mesmas ansiedades materiais, coisas comuns a toda a raça humana. Isso é uma grande verdade que você vê na palavra. Esses homens que o Senhor Jesus chamou para caminhar com ele, eles eram sérios candidatos a terem as suas crises de ansiedade.
por causa dos bens materiais. Veja bem, por exemplo, Pedro, aquele que se tornou o grande apóstolo Pedro, ele era um pescador, tinha ali a sua pequena indústria, a sua indústria pesqueira, junto com outros que trabalhavam com ele. Mateus era fiscal do imposto de renda. Lucas era médico. E Zaqueu, aquele homem que Jesus chamou quando ele subiu na árvore para ver Jesus. Zaqueu era um alto funcionário da fiscalização de impostos da prefeitura de Jericó. Olha que interessante. Enfim, todos esses homens, eles viviam à sombra da ansiedade. Hoje, nós somos esses homens que caminham com o Senhor Jesus e por esse caminho nós somos muitas vezes pegos de surpresa pela ansiedade. Não é verdade isso? Ela aparece em nossas vidas do nada, até mesmo sem que percebamos ou sem que nós a desejemos. A ansiedade é um problema e tanto, difícil de vencer, não é verdade? Não é isso mesmo? Não é essa leitura que você faz? Mas, porém, entretanto, Jesus está aqui agora nos ensinando a nos atentar para a sua palavra, para que nós possamos andar à luz daquilo que ele deseja para nós e vencermos todas as coisas deste mundo. Olha só, então, vamos caminhar aqui em 8 razões para nós dizermos não à ansiedade. Vamos lá. Em primeiro lugar, por que nós devemos dizer não à ansiedade? Por quê? Porque os bens deste mundo, meu querido, eles podem ser roubados ou deteriorados. Então, nós podemos chegar à conclusão, sim, aquilo que Jesus disse no versículo 19 até o 21, ele é claramente aquilo que está nesse item. Jesus está dizendo, não acumuleis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões, eles escavam e roubam. Enfim, meus irmãos, Jesus não está dizendo para nós não termos bens. Ele está dizendo para nós não colocarmos a nossa vida sobre isso. Bens nós podemos ter, é claro, mas nós não podemos colocar o nosso coração sobre isso, como se a nossa vida toda estivesse na dependência dessas coisas. Nós devemos, então, como disse Jesus, acumular tesouros no céu, onde nem traça nem ladrão vão chegar perto. A nossa vida aqui, como Jesus está dizendo aqui, nas entrelinhas, ela é passageira. Amém? Segundo lugar, porque os bens deste mundo podem poluir a nossa vida com a cobiça. O versículo 22 e o versículo 23 diz o seguinte, são os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Está vendo, meus irmãos? A cobiça faz com que o homem coloque o seu olhar apenas em coisas materiais. Sendo que Jesus está nos ensinando a olhar para as coisas dele, as coisas espirituais, aquilo que é realmente eterno, para que a cobiça não tome nosso lugar e nós vivamos livres nesse mundo. Vivendo para Jesus, que é aquilo que ele deseja para nós. Amém? Isso vai determinar também o nosso caráter diante deste mundo e a nossa ligação com os valores do Senhor e os valores deste mundo. Esta é uma grande verdade. Em terceiro lugar, porque os bens deste mundo, eles exigem do homem uma dedicação de servo. Quando o coloca diante de 2 opções, ou Deus ou as riquezas. Olha o versículo 24 que está dizendo, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha que coisa importante isso, meus irmãos. A ansiedade pode se tornar para nós um sentimento como de um escravo para com os bens materiais adquiridos. Olha que coisa impressionante. Talvez você esteja olhando para tudo que conquistou e dizendo como aquele homem lá do Evangelho de Lucas. Eu cheguei, conquistei, agora não preciso de mais nada. E Deus chega para ele e fala assim, você é louco.
essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será. Veja, meus irmãos, que a nossa vida precisa estar caminhando, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, porque nós temos uma pátria onde nós vamos chegar, que é a nossa pátria celestial. Nós estamos aqui de passagem. Enquanto nós estamos aqui, podemos trabalhar, podemos angariar coisas, podemos adquirir coisas, mas tudo isso, primeiramente para a nossa vida ser uma vida boa, e também para glorificar a Deus com tudo que nós somos e temos. Amém? Em quarto lugar, porque uma das estratégias de Satanás é fazer o homem lutar por coisas que não têm relação com aquilo que é necessidade básica. Versículo 25, ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou que haveis de vestir, né? Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Preste atenção, meus irmãos, o Espírito em comunhão com Deus é quem determina a plenitude de vida em nossos corações e não o nosso organismo. Você pode ter uma alimentação saudável, praticar esporte diariamente, você pode estar sobrevivendo em relação à plenitude de vida, assim como não é a roupa bem apresentada que é prova de um estado bom de saúde do seu corpo. Muitas pessoas por aí estão cheias de coisas boas, comendo boa comida, se vestindo muito bem, mas por dentro elas estão gravemente enfermas. E aí elas estão escondendo a sua enfermidade por baixo de uma aparência, apenas de uma aparência bonita. Que interessante isso. As estratégias de Satanás devem ser levadas em conta. Aquilo que nós fazemos com a nossa vida vai contar muito, meus irmãos. A ansiedade, em quinto lugar, a ansiedade impede o homem de possuir as coisas quando elas lhe são dadas, porque ele não acredita na promessa daquele que supre todas as necessidades. Ou seja, a ansiedade impede que você receba coisas que são dadas por Deus, porque você não acredita na promessa de Deus. E na sua ansiedade, você tem que fazer alguma coisa, você tem que buscar, você tem que alcançar, afinal de contas você é aquele que tem todo o poder, você é aquele autossuficiente, e na sua ansiedade você acaba não sabendo o quanto Deus tem para te dar, para te oferecer, para colocar nas suas mãos, para abençoar a sua vida. Pense nisso, meu querido. A ansiedade sobrevém, número 6 agora, a ansiedade sobrevém quando não se crê no senso de valor dos valores de Deus. Veja o versículo 26, o que ele diz: observai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Olha, aqui essa palavra fala de confiança. Esta palavra confiança, ela é algo que nos atinge quando nós não conseguimos ver em Deus e na sua provisão tudo aquilo que Ele pode nos abençoar. Então a ansiedade, ela cega os nossos olhos para que nós não vejamos aquilo que Deus pode fazer através de tantas coisas maravilhosas, de pessoas, de situações, de coisas que Ele pode promover e prover para nós. Quantas histórias maravilhosas nós temos ouvido sobre provisão de Deus, e aí a ansiedade, aquilo que nos ataca e nos atinge, fala: não, Deus não pode fazer nada disso, não, isso não vai acontecer. Então, esse tipo de situação acaba nos pegando, nos assolando as nossas vidas. É importante a gente notar essa situação e fazermos com que a nossa vida dependa mais de Deus e confie mais no Senhor. Em sétimo lugar, a ansiedade, ela não prolonga a vida. Ela não pode aumentar os anos de existência humana. Olha o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar
um côvado ao curso de sua vida. Será que a ansiedade pode nos ajudar a melhorar a nossa vida, o prolongar da nossa vida nessa terra? De forma nenhuma. Jesus está dizendo aqui. Pode alguém, por mais ansioso que esteja, pode ele acrescentar um côvado ao curso da sua própria vida? Não. A Bíblia diz que não. Então, meus irmãos, essa também é mais um item para você dizer não à ansiedade e pedir a ajuda do Senhor para isso. Em último lugar, aqui nós podemos acrescentar esse item que é a ansiedade não produz fé. E eu acho que essa é a mais importante. A ansiedade não produz fé, porque ela não descansa na provisão diária de Deus. Veja o versículo 30, o que ele está dizendo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Meus irmãos, neste texto Jesus está nos desafiando a colocarmos a nossa fé diariamente na sua pessoa, nele. Eu quero dizer para você que a ansiedade não nos ajuda a acrescentarmos nada em nossa fé. Na verdade, ela não produz fé em nosso coração. Ela atrapalha o nosso crescimento na nossa fé em Cristo. Eu desafio você a buscar mais o Senhor, a viver mais na presença de Deus, a buscá-lo mais, a apresentar esses problemas ao Senhor. Se você está vivendo de ansiedade em ansiedade, eu gostaria que você começasse a buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero viver de fé em fé, de glória em glória. Hoje não é o dia de nós nos preocuparmos com amanhã. Se você pode solucionar algum problema ou impedir algum problema que vai estourar no próximo dia ou no próximo mês, faça algo no sentido de resolvê-lo, dentro daquilo que está no seu alcance, fazendo aí algumas coisas muito valiosas. Em primeiro lugar, aprendendo o segredo do sustento. O nosso sustento está em Deus. Deus sustenta a nossa vida em paz, em tranquilidade, em calma, em termos a nossa mente ligada ao Espírito do Senhor e fazermos as coisas conectadas com Deus. Amém? Também colocando Deus como prioridade. Ele é o texto que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Podemos também fazer estas coisas trabalhando pela expansão do reino de Deus. O mesmo texto diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Isso será muito proveitoso para nós. Trabalhe para o Senhor, enquanto isso ele trabalhará ao seu favor. E em último lugar, viva a verdade do reino de Deus. Viva a verdade do reino de Deus. Busque saber das coisas que o Senhor tem para a sua vida, das verdades do Senhor que estão escritas neste livro precioso. Leia-o. Encoraje-se todo dia a ler um pequeno texto, mesmo que seja um pequeno texto, mas leia, medite nele. Você vai descobrir coisas grandiosas para você. Jeremias diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então, meus irmãos, para que viver ansiosamente? Se você pode impedir um problema que vai acontecer nesses dias, ou nos próximos dias, nas próximas horas, mas se você não pode fazer nada a respeito, não se angustie antecipadamente. Muitas vezes, quando chega a hora do problema, ele não é tão grande assim. Quando chega a hora ali, aquele bicho de 7 cabeças não passa de um camundongo. E você montou um dragão de 7 cabeças. Não é verdade? Muitas vezes funciona assim. Que Deus possa abençoar o nosso coração. Outra coisa é quando alguém te apresenta um problema no final do dia, lá para as 23 horas. Ou num feriado, quando está tudo fechado, você não tem condições de resolver, de fazer absolutamente nada. Seria melhor que esse problema fosse passado para você assim que fosse possível, nas primeiras horas do dia útil, do dia seguinte. Não naquela hora. Ali você vai perder seu sono, você vai perder horas de sono preciosas para você. Deixa para viver aquele momento. Espere um pouco mais.
Não queira passar um problema para alguém, ou essa pessoa, converse com ela, falando, não passe problema para mim antes da hora. Eu preciso descansar. Às vezes você precisa descansar e um problema que chega para você, por exemplo, às 23 horas, você não vai conseguir resolver. É impossível. Então deixe para a hora certa. Faça isso. Eu gostaria até de deixar com você uma pequena ilustração sobre como é que você tem ficado, se você tem ficado ansioso, se não é mais ou menos isso aqui. Olha só que interessante. O circo ia chegar na cidade e o menino, né, a criança, ficou louco para ir no circo que estava chegando. Ele viu passando aquelas carreatas, aquelas coisas todas do circo chegando, né, e aquele espetáculo que ele começou a imaginar na sua cabeça. E todos os dias ele pedia para o seu pai levá-lo ao circo. E a mesma resposta do pai era diária. Sábado, meu filho, sábado eu vou te levar. E o menino ficou tão ansioso, que ele não conseguia dormir. Até que chegou o dia em que o seu pai o levou ao circo. Chegou o sábado e o pai cumpriu a sua promessa. Mas o pai ficou impressionado com aquilo que o menino fez. Ele não conseguiu dormir a semana inteira de ansioso. E o menino dormiu o espetáculo todo. Talvez você esteja assim, ansioso. Deus promete coisas para nós e você fica tão ansioso e na hora de receber você está dormindo. Que pena. Não fique ansioso. Deus promete o que ele cumpre aquilo que ele promete. Amém? Que Deus abençoe você, meu querido. Nós vamos ouvir uma canção agora e logo depois nós voltamos para encerrar mais este encontro dos homens do caminho. Que Deus abençoe. Ouça essa canção e já voltamos. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Então, meus queridos e amados amigos, que bênção, né? Linda canção.
E que boa palavra, né? Que nós podemos ouvir da parte de Deus e sermos por Ele ricamente abençoados. Lógico que toda ansiedade, dependendo do seu grau, precisa de um pouco mais. Talvez você precise de uma ajuda externa. Mas eu creio firmemente que nós podemos vencê-la em nome do Senhor Jesus e andar na sua palavra, vencendo a cada dia de maneira a agradar ao Senhor e vivendo uma vida melhor, para a honra e glória do nosso Deus e para o bem daqueles que estão conosco também. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos então. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por estes ensinamentos preciosos que nos foram passados. Que o Senhor nos ajude a vencer toda a nossa ansiedade, porque se uma vez que isso está na palavra, que isto foi escrito, é porque o Senhor conhece bem o nosso coração. E nós precisamos, ó Deus, reconhecer que muitas vezes não fazemos exatamente aquilo que é do desejo do teu coração. Então, ajuda-nos, ó Pai. Nós reconhecemos as nossas falhas e as nossas debilidades e apresentamos diante do Senhor, pedindo, ó Pai, nos fortalece em Ti e na Sua palavra. Obrigado, a Deus, por mais este trabalho. Nós te louvamos e te agradecemos e que o Senhor abençoe este irmão, este amigo, este homem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Segunda-feira estaremos de volta para mais um programa dos Homens do Caminho. Te vejo lá, em nome de Jesus. Um forte abraço. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo